Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Louvamos a Deus por mais um dia que estamos vencendo pela grande misericórdia de Deus. Quero pedir ao Deus vivo que use o obreiro irmão Roberto com mais esse culto online, sendo hoje dia 6/7, até aqui nos ajudou o Senhor. Quero cumprimentar todo o grupo, a toda a igreja online com a paz do Senhor Jesus e vou deixar a minha participação de uma palavra. Segunda passada eu não mandei nem no seu culto, nem no culto que a missionária atende, até porque eu gosto de vez em quando fazer isso para deixar os irmãos à vontade, os irmãos mesmo pregarem ou convidar outros pregadores, tá bom? Mas eu quero deixar a minha participação hoje em nome de Jesus Cristo. Começar pelo Salmo, número 34, verso 8, porque Salmo não tem capítulo, é número, né? Então, Salmo 34, 8, diz assim: Provai e vei que o Senhor é bom. Que palavra, não, irmãos? Aqui a palavra está nos convidando a provar e ver que o Senhor é bom. A primeira prova que o homem deve fazer para ver se o Senhor é bom é reajustar, alinhar a mente, o coração com as coisas de Deus. Pedir a Deus para nos revelar as nossas falhas, porque são muitas, nos perdoar e que queremos conhecer Deus com mais precisão. Aí nós vamos começar a assumir esse versículo, provar e ver que o Senhor é bom, fazer a nossa parte. Lutar para melhorar, obedecer, amar o próximo, amar a Deus acima de todas as coisas, colocar Deus em primeiro plano, a sua esposa e os seus filhos em segundo plano, até porque foi Deus que te deu a esposa, foi Deus que deu os filhos. Colocar essas coisas em Deus em primeiro plano, a esposa e os filhos em segundo, trabalho, enfim. E depois a obra de Deus, porque de nada adiantaria nós cuidar muito da obra de Deus, correr para um canto, correr para outro, e esquecer de se preocupar pela nossa própria casa, pela nossa própria família. Então, primeiro Deus, segundo a família, terceiro a obra, porque a igreja começa em casa. Aí, fazendo isso, nós vamos provar que o Senhor é bom, louvado seja Deus. Naum, capítulo 1, verso 7, está escrito: o Senhor é bom. O profeta Naum está confirmando. O Senhor é bom e é uma fortaleza na angústia e conhece aqueles que nele se refugiam. Glória a Deus. Aleluia. Nós podemos confirmar essa palavra de Deus pelo profeta Naum, que Deus é mesmo bom de verdade. Bom. Glória a Deus. Ele é socorro bem presente na angústia. E conhece aqueles que nele se refugiam, aqueles que nele esperam. Às vezes nós estamos angustiados, não sei se você já passou por isso, se você não passou, você vai passar, isso é um alerta para você estar prevenido. Eu já passei por angústia, que parece que a minha respiração queria parar. Tive que levantar as mãos para as paredes, abrir os braços e pedir força a Deus para prosseguir. Aí o Senhor apareceu, provando esta palavra. O Senhor é bom e é fortaleza na angústia e aqueles que se refugiam em Deus. Quer dizer, se refugiar em Deus é não caçar outra saída, não buscar água em nenhuma outra fonte, mas em qualquer situação, buscar refúgio em Deus, buscar força em Deus. Aí nós vamos ver essa palavra de Deus pelo profeta Naum se cumprir. O Senhor é bom e é uma fortaleza na angústia e conhece aqueles que nele esperam. Entra prefeito, sai prefeito, entra governadores, sai governadores, deputado, federal, estadual, presidente, e muitas vezes a gente espera nos homens. Os homens não fazem nada, irmão. Homem para nada presta. Se fala em homem e mulher, se fala em pecado. O homem e a mulher, ele tem alguma validade quando ele se entrega, pede que o reino de Deus venha sobre a mente dele, sobre o coração. Aí ele faz coisa boa, porque não é ele, é Deus usando. Porque Deus usa homens e mulheres. Deus não vem aqui na terra pessoalmente. Ele vem através do Espírito Santo, quando nós alinhamos o nosso coração com ele,
a nossa mente e se humilhamos nos pés dele. Então, ele usa homens e mulheres. Glória a Deus. Então, homem não é bom, bom é Deus. Quem é bom mesmo é Jesus. E certa vez, um sebo de qualidade, que está aí em Lucas, capítulo 18, disse: bom mestre, o que devo fazer para herdar a salvação? Jesus disse: por que me chama de bom? Que bom é só um que está no céu. Quando eu lembro dessa passagem, eu lembro do que está escrito em João, capítulo 3, verso 16. O Senhor amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, bom é Deus mesmo, né? Bom é Deus. Esse é bom mesmo, louvado seja Deus. Glória a Deus. Deus é bom porque ele fez o homem, soprou sobre as suas narinas e veio sobre o homem alma vivente. Porém, o homem, quando se fala homem, está falando varão e varoa, se contaminou com as belezas do mundo e ele, olhando de lá, todo estava em pecado, prevaricando contra o próprio Criador. E ele, provando que é bom, ele enviou seu Filho Jesus Cristo, seu Filho amado, que se despojou de toda a sua glória, se fez carne, através da obra do Espírito Santo no ventre de Maria, para morrer por nós pecadores. Então, ele é bom mesmo. Deus é bom. Louvado seja Deus. Provai e vei que o Senhor é bom. Glória a Deus. Provérbio, capítulo 18, verso 10. O nome desse Deus, o nome do Senhor, é como uma torre forte, meus irmãos, minhas irmãs, aonde a pessoa, o homem e a mulher, o justo se refugia e ficará seguro. Aleluia! A pessoa que não é justo, que faz da sua carne o seu braço forte e aparta o coração de Deus, qualquer refrigério, ele já toma caminho dele mesmo, já toma a decisão, já se decide, porque ele não coloca Deus em primeiro plano, não precisa ele não acha que não é necessário se refugiar em Deus. Mas aquele que percebe que acima da cabeça dele tem um superior que está olhando tudo, ele se refugia em Deus como se estivesse ao lado de uma torre forte, uma torre inabalável, uma torre que trator não quebra, bomba nenhuma quebra, ele é sempre eterno. Então ele se refugia como se estivesse ao lado dessa torre e ficará seguro, louvado seja Deus, porque Deus é bom, ele é muito bom. E mesmo assim, esses que ainda faz isso, às vezes cai em contradições, cai em fracasso. E agora, vou ficar no fracasso? Vou ficar caído? Eu tenho um bom conselho. Primeiro, carta de João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar das injustiças. Quer dizer, isso quer dizer que Deus é bom. Se eu errei, se você errou, se não errou ainda, vai errar, porque estamos ainda na terra. Mas não se conforme com o erro. Acredite que Deus ainda ele é bom para aqueles que se humilham. Se nós confessarmos o nosso pecado, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar das injustiças. Glória a Deus. Isso quer dizer que quando há renúncia, quando há arrependimento, que alguém se pede perdão e luta para não voltar a praticar aquele ato, porque se voltar a praticar, acaba sendo vício, e nenhum viciado tem parte no reino de Deus. Mas qualquer um que fracassar, saiba de uma coisa, Deus, a Bíblia diz que o homem bom, os passos de um homem bom são confirmados por Deus, ainda que caia, não ficará prostrado, que o Senhor levanta. Está escrito na Bíblia isso, né? Desculpem. Porque Deus conhece todas as coisas. Ele sabe que somos limitados. E ele viu o seu fracasso. Satanás também viu. A igreja também viu. E aqueles que querem ver o teu mal estão festejando porque você fracassou.
mas não baixa a cabeça. Confesse, Deus já sabe. Deus viu a hora que você pecou, a hora que eu pequei. Mas nós precisamos confessar a ele, confirmando aquilo que ele já viu, que realmente é verdade. Pequei contra Deus. Pequei contra o Senhor. Senhor, o que eu fiz não era para ter feito, me perdoa. Deus só quer ouvir isso, mas ele já viu. Mas a Bíblia diz que é para confessar. E não é para confessar aos homens, não. Confessa no teu particular com Deus. Com Deus. Se humilha. E Deus que te ouve secretamente te recompensará em público. Alguém que pensava que você tinha sido destruído, você vai aparecer lá na frente, vivo e dando glória a Deus. Um abraço a todos em nome de Jesus.